Bom dia, William. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Já já vamos começar. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Mais um dia está aí se iniciando. Mais um dia que Deus está nos preparando para viver, né? Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigado, William. Os coraçãozinhos subindo, isso é bom, né? Divulga e torna essa live aí mais evidenciada, né? No Instagram. Vamos começar o devocional de hoje. Vai ser um devocional um pouquinho mais rápido, que hoje eu tenho capelania. Então é o dia aí que eu levo uma palavra nos bombeiros. Que esse nosso dia hoje seja um dia abençoado. Bom dia, Santana. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Deus abençoe. A nossa vida ela é resultado de decisões, né? A nossa vida ela é resultado de escolhas que a gente faz todos os dias. A nossa vida ela é consequência dessas escolhas, dessas decisões que tomamos durante o dia. E cada dia temos decisões para tomar, decisões simples, que geram consequências simples, e decisões mais importantes que geram consequências que podem afetar a vida toda. Mas, na verdade, a nossa vida é consequência dessas decisões. Agora, a pergunta que fica é: no que devemos pautar as nossas decisões? No que devemos ter como referência, como base para tomar as nossas decisões? Principalmente as decisões que geram resultados mais, vamos dizer assim, mais pesados em relação à nossa vida, né? Mas se a gente parar para pensar, tudo que a gente vive, tudo que a gente está vivendo no momento presente, é fruto de escolhas que fizemos. E quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, quando a gente começa a entender a verdade que existe ali, que é revelada, porque a palavra de Deus, ela contém a verdade, ela contém a vontade de Deus para a nossa vida. Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe.
Só que essa palavra de Deus, ela só se torna verdade na nossa vida quando ela é praticada, quando ela quando ela sai do campo teórico e entra no campo prático. Aí ela se torna verdade revelada, ela se torna vida. E dentro da palavra de Deus, a gente tem lá diversos conselhos, diversas informações de Deus para a gente, para tomada de decisão. De repente eu estou falando aqui agora com pessoas que têm grandes decisões para tomar no dia de hoje. Mas as nossas decisões, elas sempre devem ser pautadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser para a gente um filtro, ela deve ser para a gente um recurso onde devemos confrontar tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que vamos decidir. E eu separei aqui alguns pontos importantes que devemos observar antes de tomar qualquer decisão. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda, querida. Devemos estar atentos no que Deus diz na sua palavra sobre tomada de decisão. Porque eu tenho certeza, como eu e você, estamos colhendo, ainda hoje, frutos de decisões que de repente foram decisões erradas que tomamos. Porque uma coisa é quando a gente é ignorante, vamos dizer assim, em relação a Deus, em relação à sua palavra, e tomamos as decisões erradas por falta de conhecimento, porque a própria palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Mas a partir do momento que tivemos um encontro com Deus, a partir do momento que tivemos um encontro com Cristo, bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Vamos dizer assim, não temos mais desculpas de escolher o caminho errado ou tomar decisões erradas. Quando tivemos uma experiência com Deus, Ele deve pautar, através da sua palavra, as nossas decisões. E aqui eu destaquei algumas coisas interessantes que eu encontrei na palavra de Deus para tomada de decisão. Obrigado, Dona Heloísa. Deus te abençoe também, querida. A primeira questão que a gente deve observar na palavra de Deus para a tomada de decisão é o seguinte: não seja apressado para tomar decisões importantes. Quando você for tomar uma decisão e ela é uma decisão importante, olha os coraçãozinhos subindo, isso é bom, isso divulga a live. Quando você vai tomar uma decisão e essa decisão é importante, ela vai ter consequências importantes. Mas olha o que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 26, né? A gente está lendo Provérbios, e na medida que eu fui lendo, eu fui anotando esses versículos. E diz o seguinte, Provérbios, capítulo 4, versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Ou seja, você vai tomar uma decisão, calma, analisa, verifica, vê as consequências, vê se essa decisão vai agradar a Deus, vê se essa decisão não vai prejudicar a sua família, e principalmente vê se essa decisão não vai te prejudicar por um bom tempo. Pondera os teus passos, porque dessa forma os seus caminhos serão bem ordenados, serão bem planejados. Então, quando for tomar uma decisão importante, pondera, analisa. Segundo, peça sabedoria para Deus para tomar uma decisão correta.
A maioria das pessoas consultam a Deus depois que decidiu. A grande maioria. Eu fiz muito isso. Primeiro a gente toma a decisão. E quando ela dá errada, a gente consulta a Deus. E quando ela é uma decisão que deu certo, às vezes a gente nem lembra de agradecer a Deus. Peça sabedoria antes, ore, tenha esse costume de antes de tomar qualquer decisão, principalmente se ela for importante, ore a Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, é um versículo muito conhecido, mas a gente às vezes passa batido nele. Como diversos versículos que existem na Bíblia, a gente lê e às vezes passa, sem perceber. Mas diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Um dos maiores sábios que existiu na face da terra, o rei Salomão, foi isso que ele pediu a Deus. Ele, jovem, assustado, temeroso com o reino que ele estava assumindo do seu pai Davi, ele podia ter pedido qualquer coisa para Deus, mas ele pediu sabedoria. Que possamos ter essa consciência de qualquer decisão que for tomarmos, tenha sabedoria para decidir. E essa sabedoria só pode vir do Senhor. Bom dia, Renata, seja bem-vinda, querida. Peça sabedoria. Ore antes e não depois. Busque antes e não depois. Se consagre antes e não depois. Clame antes e não depois. Coloque Deus no início. Tem até uma frase muito comum que as pessoas falam, e ela tem aí o seu ponto de verdade. Coloque Deus no início de tudo, que Ele cuida do seu fim. Consulte Deus sempre, antes, principalmente nas tomadas de decisão. Terceiro, se aconselhe com pessoas sábias. Procure pessoas que já tomaram esse tipo de decisão. Procure pessoas que são tementes a Deus, que buscaram no Senhor uma resposta para suas decisões e foram bem-sucedidas nela. Ou seja, procura pessoas experientes que já viveram aquilo que você está pretendendo decidir. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Não tome as decisões de forma solitária, pensando no seu próprio entendimento, nas suas próprias forças. Busque alguém, principalmente uma pessoa temente a Deus, que já passou por isso, para te aconselhar. Será que vale a pena? Será que tem risco? Será que... Por isso, um rei tinha os seus conselheiros. Por isso, um presidente da república tem os seus conselheiros, pessoas experientes. Por isso, uma igreja, o seu líder, o pastor principal, o pastor sênior, tem os seus conselheiros. Pessoas mais experientes, pessoas sábias. Se cerque de pessoas assim. E você será bem-sucedido nas suas decisões. Mas escute. Tenha a humildade de escutar bons conselhos. Amém? Quarto ponto importante que encontramos na palavra de Deus em relação às tomadas de decisões.
Não confie apenas nos seus sentimentos, naquilo que você acha em relação à decisão que você vai tomar. Entenda que o coração é enganoso. E o coração, ele é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Não tome nenhuma decisão baseada em sentimentos. Olha o que está escrito em Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há um caminho que para o homem parece direito, é um caminho que você acha que é um caminho correto, é um caminho que você acha que vale a pena. Só que isso é o que você acha, baseado nos seus sentimentos, no seu pensamento, naquilo que você deduz em relação a essa decisão que você vai tomar. Mas cuidado, de repente é um caminho que só parece correto, mas ele leva para a morte. E eu não estou falando de morte física, o versículo aqui não está falando de morte física, está falando das consequências ruins que esse caminho que você decidiu, essa decisão que você tomou pode levar. Então não tome nenhuma decisão baseada nos seus sentimentos. A gente até costuma dizer, né? Você está alegre demais, não tome nenhuma decisão. Você está triste demais, não tome nenhuma decisão. Espere. Vai dormir que passa essa vontade de decidir. Descanse. Bom dia, Dilce. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Há um caminho que parece correto, mas no fim, ele leva para a morte. Outro ponto importante sobre tomada de decisões. Busque sempre sabedoria nas Escrituras. Busque sempre sabedoria na palavra de Deus. Eu vou tomar uma decisão em relação a alguma coisa. O que a palavra diz sobre isso? Principalmente quando a decisão é decisão importante para a sua vida. Tá? Eu estou falando mais das decisões importantes. Claro, você vai trocar de roupa, vai vestir uma roupa para viver esse dia de hoje, para sair. Você não vai consultar nas Escrituras o que a Escritura diz sobre isso. Apesar dela falar, se vista com bom senso, se vista de forma que não escandalize. A palavra fala isso, na palavra tem tudo. Mas você tem que ter aí o bom senso. Eu estou falando mais das decisões que geram consequências mais pesadas em relação à sua vida. Então busque sabedoria nas Escrituras, na palavra de Deus, antes de tomar qualquer decisão. Olha o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, um conselho que ele estava dando para Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, muito conhecido de todos nós. Por que devemos buscar sabedoria na Escritura? Porque toda Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, para todo trabalho, para toda decisão, para tudo que fizer. A palavra de Deus nos ensina, nos corrige, nos instrui. Antes de tomar qualquer decisão, busque sabedoria nas Escrituras. Sexto ponto importante antes de você tomar qualquer decisão: confie no Senhor, que Ele fará sempre o melhor, como Ele faz para a minha e para a sua vida. Quantos feitos maravilhosos podemos observar do Senhor sobre a nossa vida. Vai tomar alguma decisão, confia no Senhor. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 16, inclusive eu li hoje isso. Capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor, tudo aquilo que você fizer. Entrega para Deus a sua decisão. Aguarda a resposta nele. Busca sabedoria na palavra dele. Confia sempre as suas obras, o que você fizer, nas mãos do Senhor, porque os teus pensamentos serão estabelecidos. Próximo ponto e o último:
responda para você mesmo. A decisão que estou tomando glorifica a Deus? Esse é o ponto mais importante. Essa decisão que eu vou tomar vai glorificar o Senhor? O nome dele será exaltado? Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, queridos, vai tomar alguma decisão na vida. Não seja apressado em tomar as decisões importantes. Peça sabedoria para Deus para tomar a decisão correta. Aconselhe-se com pessoas sábias que já passaram por isso, já tomaram essas decisões. Não confie nos seus sentimentos na hora de tomar uma decisão, porque somos falhos, coração enganoso. Busque sabedoria nas Escrituras. Confie no Senhor que Ele fará o melhor diante disso. E responda para você mesmo: o que eu vou fazer, esse passo que eu vou dar, glorifica a Deus? Se você tiver todas essas respostas, tome a decisão. E o principal, toda decisão que é de Deus, que é uma decisão segundo a vontade de Deus, ela gera em nós paz e não dúvida. E não dúvida. Às vezes você vai tomar uma decisão e você não está tão em paz assim. Às vezes você vai tomar uma decisão e você está com dúvida sobre essa decisão. Não tome, porque provavelmente não é de Deus. Porque Deus, Ele não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, de certezas, de convicções. Vai tomar uma decisão, você tem que estar em paz, tranquilo, sereno, serena. E aí sim, passe por esses filtros todos que lemos aqui. E aí sim tome a decisão ou não tome. Quantas decisões eu não tomei na minha vida porque eu percebi que não eram de Deus? Quantas decisões eu tomei na minha vida porque eu entendi que era de Deus? E quantas decisões eu tomei erradas? Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. Essa palavra falou forte comigo hoje de manhã, que eu li Provérbios, e quando eu li, na verdade, eu li Provérbios 16, versículo 3, que eu li agora: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. É a leitura de hoje, Provérbios 16. E aí surgiu essa mensagem, surgiu esse devocional. Que a gente possa ter essa consciência de que as nossas vidas são frutos de escolhas que tomamos. E essas escolhas devem ser pautadas em Deus. Para finalizar o devocional, eu separei aqui 4 personagens da Bíblia que tomaram decisões importantes e que surtiram resultados. Primeiro, Abraão, que ele passou pelo mais difícil processo de decisão na sua vida. Vocês conhecem a história de Abraão, que era de entregar o seu filho em holocausto, ou não, obedecer a Deus. Ou ele entregava, que era a vontade de Deus, era aquilo que Deus queria, que pediu para Abraão, ou ele não obedecia a Deus. E é interessante observar que, pelo menos para mim, eu observo isso, que Abraão, nesse momento, ele tinha tanta certeza e confiança no Senhor, que ele não duvidou, que ele saberia que Deus era tão poderoso que mesmo que o filho fosse sacrificado, Deus tinha poder para ressuscitá-lo. E essa demonstração de Abraão agradou o coração de Deus, e Deus falou: não faça isso, e providenciou para ele um cordeiro. Então ele tomou a decisão correta de obedecer a Deus e de demonstrar a Deus a sua obediência. Por outro lado, temos o seu sobrinho Ló,
que tomou uma decisão errada. Quando ele se separou de Abraão, ele teve que decidir para onde ele levaria sua família. E vocês conhecem a história. Ele foi instigado por aquilo que ele viu, por aquela beleza toda que ele viu, e decidiu não consultar o Senhor. Tomou a decisão sem consultar o Senhor. E acabou indo para Sodoma. Ele confiou apenas nos seus sentimentos e naquilo que ele estava vendo. E você conhece o final da história. Temos Noé, que ele recebeu um pedido diferente do Senhor. Ele recebeu um pedido de construir uma arca, porque iria chover, ia cair águas sobre a terra. Ele tinha que tomar uma decisão, ou ele confiava e acreditava naquilo que o Senhor falou, ou ele iria junto, ia perecer, como toda a humanidade naquela época pereceu. E ele tomou a decisão correta de confiar em Deus, e ele e a sua família foram salvos. E por último, Jonas. Quando Deus lhe pediu para ele ir para Nínive, ele tomou a decisão de ir para Tarsis. E ele teve que passar alguns dias dentro da barriga de um grande peixe. Decidiu não obedecer. Não refletiu na decisão que ele tomou. E aqui eu encerro o devocional. Tome cuidado com as decisões que você vai tomar. Elas têm consequências. A nossa vida é baseada nas decisões que tomamos. Amém, queridos? Que essa palavra possa ter sido uma palavra que venha te abençoar, que venha te ajudar nas tomadas de decisões da vida, principalmente as decisões mais importantes. As simples são tranquilas, mas qualquer decisão que for tomar, confie no Senhor, entregue no Senhor, tenha sabedoria e veja se ela irá glorificar a Deus e não irá prejudicar a sua família e principalmente você. Amém? Vamos orar? Faça aí do seu lugar um altar e vamos orar a Deus para que o nosso dia seja um dia repleto das bênçãos do Senhor. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos. Agradecidos pelo dia que está se iniciando, porque é uma dádiva, é um presente que o Senhor nos entrega sempre. Quando iniciamos o dia, nós temos a certeza de que o Senhor está nos dando mais uma chance de recomeçar. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade de viver de forma correta, plena, de forma que agrade o seu coração. Obrigado por permitir de estarmos aqui mais um dia reunidos em Teu nome, aprendendo da Tua palavra, Te glorificando, exaltando, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado, Pai. Obrigado pela palavra de hoje que nos mostrou que as decisões geram consequências. Nos mostrou que a nossa vida é fruto de escolhas, de decisões. E nem sempre as acertamos, Pai. E por isso escolhemos as consequências não tão agradáveis como gostaria que fôssemos. Por isso, Pai, obrigado por nos ensinar que tudo deve passar pelo Senhor. Tudo deve começar no Senhor. Que todas as decisões que formos tomar na vida, elas possam ser aprovadas e iniciadas em Ti. As decisões simples são mais tranquilas, sim, de tomarmos. Mas existem decisões nas nossas vidas que elas podem surtir graves efeitos. Por isso, Pai, nos dê sabedoria, nos orienta, nos mostra o caminho através da Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade e que possamos experimentá-la, vivê-la. Obrigado, Pai, obrigado por essa palavra que vem nos orientar, nos corrigir, nos mostrar a direção. E que possamos não só obter isso de forma teórica, mas que possamos trazer essa palavra de hoje para o campo prático e vivê-la em todas as nossas decisões. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão agora online comigo, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor abra o seu entendimento,
que eles tenham sabedoria em todas as decisões que forem tomar, principalmente no dia de hoje. Que o Senhor esteja à frente, dando graça, favor, força, e que as decisões sejam pautadas na tua vontade. Abençoa a casa, a família, os filhos, tudo que eles fizerem seja para a honra e glória do teu nome. Essas bênçãos também, Pai, eu peço que sejam estendidas àqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor os abençoe, confirme essa palavra no coração e que eles possam também tomar decisões sábias, baseadas na tua palavra, na tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado porque sem a tua presença, sem os teus conselhos, as suas instruções, não devemos dar um passo. Porque se formos agir pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio pensamento, não seremos bem-sucedidos, mas em Ti estamos seguros. Como diz o apóstolo Pedro, para quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Por isso, Pai, fala conosco sempre, nos orienta, nos mostra o caminho, e dessa forma estaremos sempre seguros em nossas decisões. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Queridos, que Deus vos abençoe. Que essa palavra possa ser ânimo para você, como está sendo para mim. Que essa palavra possa ser um despertamento em relação às decisões que devemos tomar na vida. E que possamos ser abençoados por ela. Amém? E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente para mais um devocional. E mais um momento aí de oração, tá bom? Lembrando que essa live vai ficar gravada no meu Instagram, depois estará no YouTube. Divulgue, espalhe, vamos espalhar a palavra de Deus, né? Todas as pessoas na vida precisam tomar decisões e que elas possam entender através dessa palavra qual decisão tomar, tá bom? Que Deus os abençoe, querido, e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.